É sexta-feira, final da aula, e todos os alunos estão conversando sobre o que eles vão fazer no fim de semana. Um vai assistir desenho animado, outro quer brincar no parque, outro andar de bicicleta, outro jogar bola. Mas o Arnold não. O Arnold quer fazer tudo. Ele quer zerar a lista do sábado perfeito para uma criança. Nenhuma criança jamais conseguiu zerar a lista. Assistir a todos os desenhos animados do dia, comer 3 tigelas de cereal, descer de bicicleta a maior ladeira da cidade, jogar bola com todas as crianças do parque, ir ao cinema e assistir ao filme 3 vezes seguidas. Aí, enquanto a maioria das crianças sonhava com um sábado normal, o Arnold decidiu seguir essa lista meio pretensiosa. Isso poderia ser só um desenho animado, com uma mural simples, mas meio que parece um pouco com a vida real, não parece? Acho que a gente tá começando a ficar muito pretensioso a respeito do que a gente espera da vida. Fazer, produzir, conquistar grandes feitos, tudo isso está relacionado a uma vida de sucesso. A gente embarcou tão profundamente de que uma vida grandiosa deve ser vista, exibida para o outro, cheia de grandes feitos, que a gente simplesmente encaixotou tudo isso e transformou em uma lista de metas. Sim, a gente atribui uma vida perfeita a uma vida que cabe dentro de uma lista. A gente sabe que quem tem múltiplos projetos e conquistas é constantemente glorificado e geralmente essas pessoas são vistas como pessoas que deram certo. E aí parece que tá todo mundo nessa corrida silenciosa que busca resultados. E o sucesso virou um grande checklist. Aí a sua carreira, o seu próprio corpo, relacionamentos, viagens, tá tudo lá listadinho e parece que se a gente não atinge isso, a vida não tá boa o suficiente. Acho que tá tudo bem a gente continuar tendo as nossas listas, mas e se a gente tentasse ressignificar as nossas metas? Um filme que me ajudou a pensar bastante sobre esse assunto foi o Soul. Nele, o personagem principal, que é o Joe, passa a vida inteira achando que ele só vai ser feliz de verdade quando ele chegar lá. E chegar lá pra ele é tocar com uma artista super famosa. Pra ele, a vida de verdade só começaria depois que ele conseguisse isso. E por ele ter tentado muitas vezes e não conseguido, ele chegou a pensar que até aquele momento a vida dele não valia de nada. A vida dele não tinha sentido. Nas palavras dele, se eu morresse hoje, a minha vida se resumiria a nada. Como eu disse antes, a gente transformou a nossa vida numa lista de tarefas. E aí a gente só valida a nossa existência se a gente conseguir cumprir todas as tarefas. Criar uma empresa de sucesso, ter o corpo perfeito, viajar o mundo, e aí, bom, a lista cada um vai ter a sua, né? E ainda mais, tudo isso tem prazo, porque depois dos 30 a vida acabou, né? Voltando lá pro Arnold, o garoto passa o episódio inteiro tentando cumprir a lista. Tudo começa a dar errado, ele começa a ficar correndo de um lugar pro outro só pra cumprir as metas. Ele não tá mais vivendo um sábado, ele tá executando o sábado dele. Ele tá derrotado, nada tá saindo como planejado, e enquanto isso, durante o dia inteiro, a avó dele também tinha um objetivo. A avó dele, que por sinal é uma grande inspiração pra mim. O objetivo dela era colocar um piano dentro de casa, né? Dentro do apartamento. E aí no episódio mostra que ela vai tentando de várias formas, as coisas também estão dando errado. Quando chega no fim do dia, o Arnold e a avó dele se encontram, ele já tá super frustrado que nada deu certo no dia dele, e ele acaba ficando mais frustrado ainda quando ele descobre que a avó dele não conseguiu colocar o piano dentro do apartamento, e aí eles tiveram que içar o piano e colocar no terraço mesmo. E ele fica tipo, puxa vó, que droga, deu tudo errado. E sabe qual que é a resposta dela pra ele? Ah, meu filho, fica tranquilo, agora pelo menos a gente pode ter um piano no terraço. E eu gosto muito da forma que essa história do piano nos mostra que tá tudo bem a gente ter as nossas metas e objetivos, contanto que a gente entenda que a vida não é só sobre fazer essas metas e objetivos darem certo. E inclusive é assim que termina o episódio, porque só depois que o Arnold aceita esse fracasso é que ele consegue finalmente relaxar e curtir ali pelo menos o finzinho do sábado dele. E aqui é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o Joe. Ele percebe que
que ele estava um pouco enganado a respeito do que achar da vida. Que a vida tão grandiosa, que ele tanto esperava, na verdade já estava acontecendo. E estava acontecendo bem ali, nas menores coisas que ele não prestava atenção. Era no cheiro da rua depois da chuva, comendo uma fatia de pizza, numa conversa tranquila, observando o vento batendo nas folhas. Ele passou tanto tempo obcecado ali com a meta dele, em cumprir o objetivo dele, que ele esqueceu que a vida estava ali, passando. Um dos diálogos que eu considero mais importante no filme e também que mudou a forma como eu enxergo a minha vida, resume muito bem o que a gente tá conversando aqui. É uma velha história sobre um peixinho. Ele encontra um peixe mais velho do que ele e fala: "Tô procurando algo chamado oceano." E aí o peixe mais velho responde: "O oceano? Mas isso aqui é o oceano." E o peixinho responde pra ele: Isso aqui é a água. Eu quero o oceano." E é nesse momento que o Joe percebe que a vida é isso, a vida é o oceano. Às vezes o que a gente tanto busca nessas metas distraem a gente do fato de que a vida tá acontecendo e que o sentido dela envolve isso, o aqui e o agora. Sobre metas e listas, eu queria falar sobre uma que talvez você já tenha ouvido antes. Toda pessoa deve plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro antes de morrer. Gente, eu já ouvi a minha bisavó falando sobre essa lista e pra mim o mais interessante sobre ela enquanto metas é que são só metáforas. Plantar uma árvore não é cavar um buraco, colocar semente e esperar crescer. Plantar uma árvore tem a ver com a forma que você interage com o meio ambiente. Aqui o filho não significa filho, e sim o legado que você deixa pro mundo. E escrever um livro não tem a ver com você literalmente escrever o livro, tem a ver com a história que você quer contar da sua vida. Aliás, por serem metáforas, essas três coisas não precisam nem significar isso que eu falei. Pode significar outra coisa pra você. A minha sugestão é que a gente comece a olhar para as nossas metas mais como valores e não algo que necessariamente a gente consiga pegar na mão. A ideia é a gente começar a utilizar as nossas metas para mudar a forma que a gente encara a vida. Então, se é pra gente criar uma lista de metas, que a gente faça isso pensando nos nossos valores, porque são eles que vão acompanhar a gente durante todo o caminho. Até porque no final não é sobre fazer coisas grandiosas, é sobre sentir coisas grandiosas. Eu vou estabelecer metas para que eu possa ser uma pessoa completa, igual ao Hemingway. O Kenan, o que aconteceu com esse Hemingway? Ele morreu. Eu não quero ser tão completo.